Olá pessoal, bom dia. Já é quase meio-dia, não é? Estou aproveitando aqui esse púlpito para conversar com vocês. Como está o Wolff, o Nascimento, o Paulo Kepler estão distantes, eu vou tirar a máscara, né, para conversar mais à vontade com vocês. Aqui no Senado já verificaram isso, né? Estou aqui no túnel do tempo e segunda-feira de manhã o movimento é esse, né? Não há grande movimento aqui. Durante a manhã fiquei no gabinete com reunião em videoconferência e tratando de problemas que interessam aí ao país, né? E venho aqui para uma conversa específica, sobre um tema específico, não é? Conversar sobre essa questão dos combustíveis. Eu acho que é um ponto de preocupação enorme de toda a população brasileira, não só de autoridades responsáveis, mas de todo cidadão do país. Todos nós sabemos que o alto preço do combustível proporciona a inflação mais elevada e contribui para reduzir o poder de compra do assalariado, sobretudo, mas de todos os brasileiros, especialmente dos assalariados, que são sempre os mais prejudicados, né, com crise econômica, porque quando há inflação alta, altas taxas de juros, preços se elevam para o consumidor, os ricos se protegem, investem o seu dinheiro, aplicam o seu dinheiro, e as altas taxas de juros compensam, mas o pobre não tem dinheiro para aplicar e não pode, evidentemente, ganhar com as altas taxas de juros. Banqueiros, varejistas, atacadistas, grandes varejistas, todos ganham e ganham muito com os cartões de crédito, por exemplo, com as taxas de juros que se elevam hoje de 300% a 1.200% ao ano, ganham mais com as altas taxas de juros do que propriamente com os produtos que vendem. Mas eu venho falar especificamente do preço dos combustíveis. Em vários estados, já há mais de R$ 7. Eu me lembro, em 2014, era 2,9. Hoje já ultrapassando R$ 7. E aí há aqueles que transferem responsabilidade aos governadores, alegando que os preços ou o percentual cobrado de ICMS é que agrava a situação. Mas eu vou citar o Paraná como exemplo. O que se cobra de ICMS hoje é o que se cobrava em 2014. A mesma alíquota do ICMS cobrado em 2014 é cobrado hoje no Paraná. Então, em 2014, a gasolina custava 2,9 o litro. Hoje, está passando de 7 em alguns estados. Conclusão, não é o ICMS a principal causa do aumento. É o dólar. É o dólar. Então, o que fazer? Na verdade, quando se discute um assunto que diz de perto ao interesse da população, à vida das pessoas, né? Enfim, a qualidade de vida das pessoas, nós temos que deixar de lado qualquer interesse pontual, particular, pessoal, qualquer interesse eleitoreiro, partidário, ideológico. Nós temos que ter o bom senso e, sobretudo, respeito às pessoas. Então, olha, com toda sinceridade, o que eu penso sobre esse assunto eu venho dizendo desde 2018 e vou repetir aqui. Muito mais com o propósito de contribuir com a sugestão, de colaborar com a proposta, do que de criticar quem quer que seja. Não estou aqui para criticar em respeito a você, que merece toda consideração e apreço, respeito, e nós temos que ser responsáveis. Estamos aqui, então, para dizer o que nós pensamos sobre esse assunto. Então, vamos lá. Em 2018, houve uma grandíssima paralisação dos caminhoneiros.
jamais, eu pelo menos nunca vi igual, né? Não sei se houve algum antes de eu existir aí, mas imagino que não, né? Nessa história contemporânea nossa, eu nunca vi uma paralisação no país como ocorreu em 2018 com aquela greve dos caminhoneiros revoltados com a sua situação. E hoje é aí nova ameaça de greve, o governo está tentando administrar a insatisfação dos caminhoneiros, procurando negociar com eles, mas há uma séria ameaça de greve dos caminhoneiros. Pois bem, em 2018, eu que tinha participado já indo conversar com caminhoneiros lá na estrada perto de Toledo, no Paraná, eu fui, isso antes de 2018, em outro movimento, mas em 2018 eu fui em Betim, em Minas Gerais, onde havia uma grande paralisação. Acompanhamos de longe, filmamos com o drone aquela paralisação. Na refinaria também da Petrobras havia paralisação dos petroleiros, não é? E nós fomos conversar sobre o assunto. E os petroleiros disseram o quê? Disseram que as nossas refinarias estavam com apenas 50% da sua capacidade operacional. Que eles estavam impedidos de operacionalizar na sua plenitude. Aí eu pergunto, por incapacidade, por omissão ou por determinação governamental? Por determinação governamental, questão de gestão. Isso em 2018, governos anteriores. Na verdade, aí está o X da questão. Nós temos 17 refinarias. Elas não operam na sua plenitude. Apenas segundo os petroleiros, não sou eu que estou dizendo isso, os petroleiros é que disseram, operando apenas com 50% da sua capacidade. E o que ocorre? O petróleo que é extraído no Brasil, e nós temos um grande potencial, vocês se lembram do discurso da autossuficiência de petróleo, que nós estávamos próximos de alcançar a autossuficiência, que poderíamos exportar ao invés de importar. Tudo isso é de conhecimento público. Esse debate ocorreu intensamente aqui no Congresso e no país. Então, nós exploramos o petróleo e gastamos em real. Pagamos em real a exploração do petróleo. O custo desta exploração é em real. E aí o que ocorre? Mandamos boa parte desse petróleo para fora, para ser refinado no exterior, e depois o combustível volta e nós pagamos em dólar. Pagamos em dólar. Você sabe quanto está hoje o dólar no Brasil. Com essa flutuação do câmbio, quando há uma desproporcionalidade entre o real e o dólar, nós sofremos as consequências ao consumir produtos importados. Então, nós que produzimos o petróleo, importamos o combustível e pagamos o preço da importação. Pagamos em dólar. Então, surgiram várias empresas importadoras de combustível, ganhando dinheiro, ganhando bem. Várias empresas surgiram. E nós continuamos na mesma. Então, a nossa sugestão é: vamos pagar a gasolina, o óleo diesel e o gás em real e não em dólar. Nós ganhamos aqui no Brasil em real. Então, não é justo, é desproporcional, não é? Pagar em dólar se nós ganhamos em real. Será que o Brasil não tem competência para acionar suas refinarias? Aliás, o governo andou privatizando refinaria, né? Não sou contra a privatização de refinaria. É possível privatizar algumas e manter outras refinarias estatais, exatamente para se estabelecer uma concorrência e podermos então ter referência
do que é justo para o estabelecimento dos valores que devem ser cobrados pelo combustível no país, né? Seja o óleo diesel, especialmente para os caminhoneiros, né? Seja a gasolina ou seja o gás para as famílias brasileiras. Esta é a sugestão mais razoável que há. Quando se fala em privatizar a Petrobras, é bom dizer que a Petrobras está praticamente privatizada, apenas o Estado brasileiro entregou o seu comando. Mas há interesses privados que acionam os preços. O objetivo do lucro está presente na Petrobras, porque nós temos acionistas brasileiros e estrangeiros que pressionam para a elevação dos preços. Então, na verdade, nós não podemos imaginar que a privatização da Petrobras seja a grande solução quando se trata de preço do combustível. Ao contrário, o apetite pelo lucro, que é obviamente legítimo, vai, sem dúvida nenhuma, colocar em risco os consumidores brasileiros no que diz respeito ao preço dos combustíveis. Então, a sugestão é essa: vamos promover o refino do petróleo no Brasil de forma plena, na amplitude, privatizando parte das refinarias e preservando estatais outras refinarias para estabelecer uma correta concorrência, como fizemos, quando aprovamos aqui no Senado o marco marco legal do saneamento básico no país. Houve uma engenharia na legislação que possibilita essa competição de empresa pública com empresa privada e, obviamente, para atender o interesse do consumidor brasileiro. Então, esta é a sugestão que estamos apresentando. Por que não concordo com essa mexida no ICMS que houve na Câmara e que veio para o Senado? Nós vamos ter que discutir no Senado. Governadores não concordam, porque trata-se de uma cortesia que a União faz com o chapéu alheio. A União fazendo cortesia com o chapéu dos governos estaduais. Além de que nós temos uma tese que ou fazemos reforma tributária para valer, e temos aqui no Senado a PEC 110, que foi formatada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, foi secretário de Fazenda no Paraná durante 2 gestões, a primeira delas quando governei o Estado, né, e se especializou em política tributária, apresentou uma proposta que discutiu com todo o país e nós trouxemos essa proposta aqui para o Senado a pedido dele e está aí a PEC 110 à disposição do Senado. Então, ou nós fazemos uma reforma ampla ou não fazemos nada e esperamos a oportunidade para realizá-la, que certamente poderá ser num novo governo. O que nós não podemos é ficar aceitando esses remendos. São remendos a uma coxa de retalhos. Já houve remendo em excesso, não é? Por isso eu chamo de coxa de retalhos o sistema tributário brasileiro, que é muito atrasado, não é? E é um impedimento ao crescimento econômico de conformidade com as potencialidades nacionais. Nós não estamos crescendo como deveríamos crescer, por várias razões, mas uma delas, sem dúvida, é a nossa política tributária, a nossa legislação tributária, que é complexa, que é burocrática e que certamente desestimula investimentos, não oferece segurança jurídica para investidores. Mas quando se tenta alterar parte dessa política tributária, apresentando um remendo à coxa de retalhos, a pretexto de que vamos reduzir o preço do combustível no país, nós não achamos isso lógico, nem coerente e muito menos razoável. Nem mesmo razoável é. Eu não consigo defender essa tese. Não. Isso é um pretexto? É uma coisa para iludir? Vai alcançar os seus objetivos? Não. Então, por que aprovar?
uma forma de transferir responsabilidade? É correto transferir responsabilidade na vida pública do país? Não. Transferir responsabilidade resolve problemas? Não resolve. Então, não podemos apoiar a transferência de responsabilidade. Ou fazemos uma reforma tributária para reduzir a tributação no consumo, aumentando na receita, na renda, ou não fazemos e esperamos quem faça. Esperamos quem faça. Porque se não é possível fazer agora, não vamos apresentar o disfarce, né? Não vamos tergiversar, não vamos mistificar, escamotear a verdade com a apresentação de uma alteração que não resolverá o problema e que agravará a situação de estados e municípios, porque certamente serão mais uma vez penalizados. Todos vocês sabem, 64% do bolo tributário fica concentrado na União. E o restante é dividido entre a União, os estados e os municípios. É por isso que se dificulta uma reforma tributária ampla, porque a reforma tributária não vai tratar apenas da receita, vai tratar também da distribuição do que se arrecada. E, obviamente, o governo federal não quer abrir mão da totalidade do que tem. Não é? Tem receio de que, num primeiro momento, pode perder receita. Ela será melhor distribuída, mas não haverá prejuízo de receita, porque ninguém falou em reforma tributária reduzindo a receita. Distribuindo melhor, sim. Distribuindo melhor o ônus, ou seja, na arrecadação se distribui melhor. Hoje alguns pagam de mais, outros pagam de menos, outros nada pagam, porque são obrigados a sonegar para sobreviver. E o que nós queremos é organizar isso. Nós queremos um sistema tributário organizado, menos complexo, simplificado e tecnicamente correto. Por isso tem essa proposta do Miguel Aburrab, né, de uma arrecadação tecnológica, não é, eletrônica, que certamente reduzirá ou até exterminará com a sonegação. E com isso nós fugiremos do risco de sempre, né, de aumentar alíquotas para tapar buracos do déficit fiscal. Porque se nós reduzirmos a sonegação, nós vamos melhorar a receita. Eu tenho um exemplo sempre, que eu cito quando posso, né, quando governador, o ICMS da carne era de 17% e havia sonegação. Nós reduzimos para 7%. E o que ocorreu? Diminuiu a receita? Não. Aumentou em 300% a receita. Porque todos consideraram um tributo justo e passaram a pagar, ninguém mais sonegou. E isso melhorou a receita do Estado. Então, essa é uma reforma tributária que nós defendemos, da justiça fiscal e da correta distribuição dos valores arrecadados. Esse bolo tributário tem que ser cortado da forma adequada para ser servido aos entes federados. É isso que nós defendemos como reforma tributária. Eu quero aproveitar o momento para aplaudir o ex-deputado Luiz Carlos Raul pelo esforço que empreendeu desde a formulação da proposta até a discussão, primeiramente na Câmara, enquanto era ainda deputado, e depois com a sociedade, discutindo com secretários de Estado, de Fazenda, com governadores, com lideranças sindicais do empresariado, com entidades, enfim, com cooperativas. Na verdade, fez um grande trabalho. E nós trouxemos para o Senado, e ao invés do egoísmo de subscrevermos em primeiro lugar a proposta, levei primeiramente a bancada do meu partido, que aprovou, e em seguida eu disse, olha, não seremos autores preferenciais. Vamos levar ao presidente do Senado para que a proposta possa prosperar aqui, ela possa ter tramitação célere. Aí levamos o presidente da época, que era Davi Alcolumbre, ele chamou o Colégio de Líderes para uma reunião, levamos o deputado Luiz Carlos Raul para apresentar o projeto, foi lá na residência oficial, os líderes concordaram e nós assinamos em 65 senadores,
65 senadores assinaram essa proposta. E o primeiro subscritor foi exatamente o presidente do Senado. Esse foi o nosso objetivo, entregar a ele a primazia de ser o primeiro subscritor, exatamente para ver se a proposta caminhasse aqui com tramitação célere. Então temos aqui uma boa proposta, que foi bem discutida, que foi muito debatida, não é? Então, se nós pudermos aprová-la, sim. Agora, um remendo alterando o ICMS, outro remendo alterando o imposto de renda, não. Aí, infelizmente, nós não podemos aprovar essa política do imediatismo, essa política da ausência de planejamento, essa política sem criatividade, essa política de quem olha só até ali o final do mandato. Não, nós temos que olhar o futuro do país e buscar aquilo que é melhor para o nosso povo. Bem, gente, era isso que eu queria dizer hoje, especificamente esse tema. Não vou aqui abordar outros. Estamos começando a semana aqui no Senado Federal. Teremos trabalho, sim, no plenário amanhã, quarta-feira e quinta-feira. O trabalho no plenário com votação de projetos, alguns são importantes. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado aí pela companhia, obrigado por curtir, por compartilhar, por comentar, por criticar, por apoiar, por concordar, por discordar. Obrigado também por acompanharem o nosso trabalho pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo TikTok. Grande abraço a todos e uma ótima semana.